Fala galera, Fábio Pires falando, canal Politicamente Incorreto. Terceiro vídeo da série, vale a pena votar em Jair Messias Bolsonaro? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho que teremos ainda mais 7 vídeos além desse. Hoje com essa vista maravilhosa aqui da cidade de Manhattan, vou dar um giro aqui no escritório para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso ambiente de trabalho, tá? E é com essa vista que nós vamos trazer o terceiro assunto do nosso canal. E vamos falar um pouco de economia. Berço da economia mundial, cidade de Nova York. Por que não falar de economia? Um dos grandes pilares aí para qualquer governo. Por diversas vezes indagado sobre os planos econômicos para o Brasil, caso seja eleito, Jair Messias Bolsonaro afirmou: eu não conheço de economia. A última pessoa que se disse conhecer de economia afundou o país e deixou ele nessa lama. Se vocês não estão lembrados, foi ela, Dilma Rousseff. Um dos gurus ao lado de Jair Bolsonaro é um cara chamado Paulo Guedes. Paulo Guedes ele é um liberal, Jair Messias Bolsonaro é um conservador. Alguns dizem que poderia vir em algum momento um conflito entre Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro. Eu particularmente falando não acredito nisso. Penso que eles já se entendem muito bem e essa união só fez com que o país e o mercado visse isso com muito bom gosto. Paulo Guedes tem aí alguns desafios pela frente para poder fazer com que o Brasil, principalmente, retome o crescimento econômico. É necessário que o país volte a crescer. 2, que tenha uma diminuição do déficit fiscal. O Brasil hoje tem um déficit fiscal altíssimo. 3, o crescimento da dívida pública não para. Um dos desafios de Paulo Guedes é a diminuição da trajetória desse crescimento da dívida pública. Então eu diria aí que esses 3 pontos aí são os principais desafios de Paulo Guedes. E o que ele está pretendendo fazer para que isso realmente seja aniquilado? Em 4 anos de governo, seria possível realmente fazer tudo isso? Seria possível em 4 anos de governo Paulo Guedes cumprir com essas metas tão agressivas e tão ambiciosas que ele colocou? Hoje, galera, a dívida pública, ela custa para os cofres brasileiros cerca de 73% do PIB. Ou seja, nós construímos uma Europa anualmente. Segundo o Banco Mundial, se nada for feito, nós passaremos de 73% para 140% até 2030. Então imagina o colapso que a economia entraria. Seria um caos. Paulo Guedes tem algumas cartas na manga que ele se vê obrigado a usar. A ideia de Paulo Guedes é terminar o mandato e que a dívida esteja em torno dos 20% do PIB. É uma meta bastante agressiva, eu não vou mentir para vocês. Eu não sou nenhum especialista econômico, mas tenho acompanhado aí as notícias e vejo que é algo muito agressivo. Quais seriam as cartas que Paulo Guedes tem na manga? Primeira carta seria estatais. Sim, haverão privatizações. Paulo Guedes já deixou bem claro que por ele privatiza tudo. Mas Bolsonaro é um cara conservador, estatista. Então, provavelmente não vamos privatizar tudo, mas vamos privatizar a maioria das empresas. Do dinheiro dessas privatizações, teríamos condições de estar diminuindo a nossa dívida, pagando ela. Segunda carta que Paulo Guedes tem na manga, reformas. Sim, teremos uma reforma da Previdência. É necessário, galera, que seja feita uma reforma da Previdência e que isso chegue ao povo brasileiro da maneira correta. Penso eu que essa reforma que foi proposta, não que ela fosse ruim, mas a maneira com que ela foi colocada ao povo, deu a entender que era algo maléfico para o povo e não benéfico. Então a maneira com que isso vai ser feito tem que ser totalmente diferente. Teremos sim reformas a serem feitas. O governo precisa equilibrar as contas, gastar menos e arrecadar mais. Então vai ser criado novos impostos? Não. Bolsonaro já deixou bem claro que não existirá a criação de novos impostos. A ideia é que os impostos diminuam. E o grande objetivo de Paulo Guedes é fazer com que, com a mesma arrecadação, pague-se mais. Ou seja, na verdade, para você poder pagar mais, você tem que gastar menos. Eu sempre defendi que o importante não é quanto se ganha, e sim quanto se gasta. Se o governo gasta muito e ganha pouco, automaticamente a dívida aumenta. Terceira carta na manga que Paulo Guedes tem é a venda de bens em nome do governo federal, principalmente os imóveis. O governo federal possui inúmeros imóveis espalhados pelo país, sem controle nenhum. Recentemente um prédio caiu aí e era do governo federal. Quantos outros não estão aí jogados que podem ser vendidos? E nem se sabe o montante disso. Uma outra carta que teria na manga seria a parte de concessões. O governo vai permitir com que empresas e pessoas invista em serviços e segmentos do setor público, visando o quê? A diminuição do governo nessas áreas. Então imagina, vamos pensar aqui sendo bem vago na saúde. Imagina o Sistema Único de Saúde, qual é o custo que isso tem para o governo federal. Imagine que o governo permita que esse serviço, o SUS, tenha uma concessão e que pessoas e empresas invistam nesse serviço. É claro que elas teriam um retorno. Sim, continuaria o governo tendo a sua parte, essas empresas teriam um lucro em cima disso, porém o gasto do governo seria muito menor dentro desse
serviço. Então o governo fará sim diversas concessões, objetivando diminuir o seu gasto e também aumentar a sua receita. Paulo Guedes prevê a arrecadação de 1 trilhão, pelo menos aí. É claro, galera, que isso que eu estou dizendo não é nada fácil de acontecer. Existe uma série de variáveis, existe uma série de aprovações, existe uma série de empecilhos que serão impostos até que isso aconteça. Mas existe um plano. Paulo Guedes tem um plano para a economia. Paulo Guedes tem um plano para o país. Paulo Guedes tem um plano para poder retomar o crescimento e ele é um dos braços direitos de Jair Messias Bolsonaro. Então, quando é perguntado sobre economia, não precisa responder o Bolsonaro. Basta você pesquisar a vida de Paulo Guedes. Basta você pegar um pouquinho do que ele está pensando em fazer para o Brasil. Isso tudo, galera, vem da cartilha do liberalismo que Paulo Guedes traz embaixo do braço. No meu ponto de vista, é um plano muito ambicioso. É um plano muito agressivo. Basta que a gente acredita que tem tudo para dar certo. Galera, a Bolsa de Valores abriu com alta de 6%, com a vitória de 46% de Jair Messias Bolsonaro. Imagine o que vai acontecer quando ele realmente ganhar as eleições e for o próximo presidente do Brasil. Será que não vale a pena pensar em votar no Jair Bolsonaro? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos mitar. #eu vou mitar. Grande abraço, fiquem com Deus e aguardem o próximo vídeo. Ativem o sino.